Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Pedro Bruno. Olá, secretário, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui na FM O Tempo. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita. Prazer e satisfação estar com vocês aqui hoje. Secretário, é claro que o tempo legislativo tem sempre um marco de primeiro e de segundo semestre. Para o Poder Executivo isso nunca acontece porque a temporada se encerra mal no final do ano, quando é de uma virada de um ano para outro. E chegamos ao governo Zema II com perspectivas muito colocadas para o governador de dizer: temos mais entregas a fazer neste governo. Do ponto de vista de infraestrutura, o governador deixou claro quais são as metas que quer para ser entregar até o final do mandato. O que a secretaria está mirando para esses próximos anos, para entregas nesse ano de 2023, que são as pedras de toque que estão fazendo essa infra funcionar nesse ano? Guilherme, o governador gosta de dizer que o primeiro mandato, foi para colocar o trem nos trilhos, organizar as finanças do Estado. E o segundo mandato é um mandato de entregas. E falo aqui com senso de responsabilidade que grande parte das entregas passam pela agenda de infraestrutura. Eu elencaria aqui duas grandes prioridades. A primeira delas é a recuperação da nossa malha viária, Temos um desafio, temos a maior malha viária do país, Sabemos que as nossas estradas aí sofreram com muitos anos sem investimentos, então uma grande prioridade é a recuperação da nossa malha. E a outra grande prioridade é a mobilidade urbana, Sabemos o desafio diário que é, a circulação na nossa região metropolitana de Belo Horizonte, então essa é uma grande prioridade para nós. Agora, secretário, o senhor falou aí sobre os primeiros anos, naquilo que diz sempre o governador Zema, que é de colocar o trem nos trilhos, mas nós tivemos um primeiro mandato impactado pela tragédia da Vale em Brumadinho, nos primeiros dias de governo Zema, aquilo que trouxe, claro, consequências econômicas, tragédia humana e consequências ambientais também, mas do ponto de vista econômico, uma tragédia que considerou muito para as decisões tomadas no governo e logo depois a pandemia. Então, um governo que passa por esses dois pontos, o que ficou para trás, que era um planejamento e que só agora pode ser executado ou que precisou ter a rota invertida ou alterada para conseguir de fato fazer essa entrega? Thalita, de fato, períodos muito difíceis, que claro que impactam, em todo o planejamento, na vida de todos, inclusive do próprio governo, Em relação à agenda de infraestrutura, eu destacaria dentro das prioridades que esse ano de 23 a gente assinou, o contrato do Rodoanel, da concessão do Rodoanel e o contrato da concessão do metrô, além dos contratos, de concessões do lote 1 e 2 de rodovias no Triângulo Sul de Minas, que vão trazer uma série de investimentos para melhorar, a trafegabilidade, a segurança e salvar vidas no final do dia. Uhum. No final das contas, secretário, para esses investimentos que são realizados em especial na malha rodoviária, o Estado tem condições financeiras de tornar isso permanente com os seus recursos próprios ou é inevitável que seja feito algum aporte via iniciativa privada? E aí, seja para concessões, para privatizações, eventualmente, não há condições de caixa de que o governo do estado faça sozinho um investimento para manter a malha viária tinindo, digamos assim? Guilherme, o desafio da infraestrutura, ele nos traz aqui a busca, a complementariedade entre investimentos públicos e investimentos privados. Então, eu queria trazer alguns dados. Se a gente pegar o investimento do estado, via o nosso departamento de estradas de rodagem, o DR, de 2012 a 2021, a gente gastou em média 300 milhões por ano em recuperação de estrada. Ano passado, nós executamos 750 milhões e a nossa previsão para esse ano é fechar com 1,5 bilhão. Quer dizer, é 5 vezes mais do que a gente fazia na média dos últimos anos. Então, há um grande esforço por parte do Estado, de buscar essa recuperação. Mas, para além disso, as parcerias têm viabilizado também alavancar ainda mais esses recursos. E, na minha visão, é por meio do investimento público, que tem que continuar, por meio do investimento privado, que a gente vai conseguir enfrentar esse desafio e atender essa determinação do governador. Muito desse condicionamento e da possibilidade, ela surgiu também em função dos acordos que foram feitos em função das tragédias mencionadas pela Thalita agora há pouco. Em algum momento essa fonte vai secar e vai ser preciso colocar algo no lugar. Tem espaço para fazer isso via governo federal com algum tipo de financiamento? É só com o parceiro privado que é possível de fazer? A agenda de infraestrutura é uma agenda de Estado.
Então, a gente tem buscado uma parceria com o governo federal, com os municípios, para a gente poder ir com o setor privado, naturalmente, para alavancar esse recurso. Então, é essa combinação. E também entendendo que, né, a gente está num horizonte agora promissor do ponto de vista das finanças do Estado, que a gente espera reforçar ainda mais esse orçamento. Secretário, o senhor cita aí o Rodoanel, foi um ponto de embate, é um ponto de discussão entre o governo do estado e as duas maiores prefeituras da região metropolitana, Betim e Contagem. No dia 14 de junho deste ano, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, numa audiência pública, representantes da sociedade civil apontavam que, diferentemente daquilo que defende o estado, como o senhor trouxe agora, que atenderia ou melhoraria a mobilidade urbana, esse projeto de fato não atenderia. Isso dito na Assembleia. Como que está essa conversa e essa relação com as prefeituras, com a sociedade civil de uma forma geral? É uma obra que vai impactar a região metropolitana, Belo Horizonte, e é uma obra muito esperada, inclusive. Mas é o momento de tocar a obra, mesmo com esses embates, com as duas maiores prefeituras da região e com a sociedade nesse ponto? Thalita, o Rodoanel é uma das maiores transformações, né, em conjunto com a concessão do metrô, de mobilidade urbana que vamos vivenciar na região metropolitana. É uma obra complexa, nós estamos falando de mais de 5 bilhões de investimentos, né, parte desses recursos vieram do acordo de Brumadinho. Nós assinamos o contrato agora em março e entramos agora na fase do licenciamento ambiental, né? O licenciamento ambiental, ele traz uma nova janela, né, de diálogos, de construção. E eu tenho certeza, estou muito otimista que a gente vai conseguir, por meio do diálogo, da convergência, né, superar essas questões e avançar com essa obra que é tão estruturante. Só para dar 2 dados aqui que eu entendo super relevantes. O Rodoanel implementado, ele vai tirar 5.000 caminhões por dia do anel rodoviário. A gente estima que ele vai evitar 1.000 acidentes por ano. Nós estamos falando, né, de salvar vidas, além de reduzir o tempo de deslocamento, né, das pessoas que circulam diariamente pela região metropolitana e além de beneficiar também a nossa economia, né? Então o Rodoanel vai também incentivar o PIB da região metropolitana. Então, na minha visão, ele só traz benefícios à população. Uhum. Considerando esse cenário, secretário, olhar para o Rodoanel é como uma obra que ela é a definidora do que é a gestão zero. É claro que eu vou colocar o metrô do ponto de vista do usuário de Belo Horizonte como algo que ele vai dizer assim, olha, isso aqui é para chamar de meu, né? O Belo Horizontino e talvez quem está na região metropolitana, mas do ponto de vista da estruturação, até da região metropolitana, como o senhor citou, ela é a grande obra, digamos assim, que a CEINFRA tem a entregar até o final de 2026? Do ponto de vista de valor de investimento, né, tanto o Rodoanel, né, quanto o metrô, são obras muito emblemáticas, né, são obras aguardadas aí há décadas aí pela população da região metropolitana. E temos feito várias outras obras por todo o estado, né? Então eu queria que a determinação do governador, Guilherme, é que a gente possa avançar com entregas relevantes para a população, para melhorar a qualidade de vida do mineiro, da população da região metropolitana. Então, essas vão contribuir para essa agenda. A Prefeitura de Contagem alega, numa entrevista recente, inclusive aqui da Prefeita de Contagem, Marília Campos, ela disse que não teria sido procurada para discutir mais recentemente os pontos relacionados ao Rodoanel. E a Prefeitura já tinha informado que não iria emitir esses licenciamentos ambientais da parte da Prefeitura da cidade de Contagem, né, por óbvio, para que o Rodoanel pudesse ser construído. Há avanço nessa relação Estado e Contagem? Na minha visão, estou muito otimista, Thalita. Hoje à tarde vou estar com a prefeita Marília. A gente tem estado junto com alguma frequência e a preocupação da prefeita, externada inclusive ontem numa audiência do PDDI, que é o Plano Diretor, né, Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana, é super legítima, é a nossa preocupação também. Por exemplo, a questão de Vargem das Flores, né? A preocupação em relação ao eventual impacto do Rodoanel é uma preocupação que está prevista, né? Vai ser estudada agora na fase do licenciamento ambiental e vamos tomar com todo o cuidado, né, as medidas mitigadoras e compensatórias em relação a essa questão do impacto ambiental. Então, estou muito otimista que vamos chegar no entendimento para que a gente possa avançar com essa obra que, repito, é emblemática e transformadora para a mobilidade da região metropolitana. Sobre esse plano que o senhor mencionou, secretário, qual é o tamanho do envolvimento nesse momento dos prefeitos da região na interface com o governo do estado? Porque esse sempre é um problema que a gente aponta aqui quando discute com os prefeitos isoladamente. Todos, por vezes, têm boas ideias para dizer, olha, eu tenho algo do trânsito para resolver na minha cidade, eu tenho uma ideia aqui, eu tenho uma ideia acolá. Mas quando é preciso que isso tudo seja concatenado juntamente com uma ideia do estado ou com as prefeituras em conjunto, parece haver sempre muita coisa dissonante. Se houver algum cenário um pouco mais aberto,
por vias de rodoanel ou por outras discussões de mobilidade, de maior junção para essas discussões? Guilherme, vou dar um exemplo concreto. A gente iniciou agora as audiências públicas do PDDI. Estão previstas, salvo engano, são 14 audiências, né? Ontem foi a de Contagem, com todos os municípios da região metropolitana. Eu tenho convicção que quando a gente discute, por isso a importância da criação da própria agência metropolitana, né? Os temas de mobilidade é um tema que ele supera as fronteiras dos municípios. Então, se a gente não tiver um olhar conjunto, né? Estados, municípios, sociedade civil, a gente não consegue avançar. Então, por meio do diálogo, por meio da convergência, eu tenho certeza que a gente vai avançar. E dou um outro dado, por exemplo, quando a gente fala de mobilidade urbana, né, hoje está a cargo do Estado, né, além do metrô, o transporte metropolitano, né? E aí as prefeituras têm seus transportes municipais. Se a gente não pensar o sistema como um todo, nós não vamos conseguir avançar num problema que é complexo. Também não vamos trazer a solução do dia para a noite, né? É por meio do diálogo, por meio do planejamento, da construção conjunta, que a gente vai conseguir avançar nessa agenda. Secretário, eu queria tocar nesse ponto da complexidade, porque, bom, em Belo Horizonte, acho que o nosso ouvinte já ouviu por diversas vezes aqui, dos nossos microfones inclusive, o tamanho desse problema, que é uma dificuldade contratual alegada pela Câmara Municipal, tem o problema de como a tarifação é feita para o usuário, tem as alegações e críticas das pessoas em relação à qualidade do equipamento utilizado para o transporte. Onde é que é o grande problema para os contratos que são atinentes ao Estado? As empresas são difíceis de diálogo? É uma dificuldade de encontrar players novos no mercado? Onde é que são os pontos de gargalos que fazem com que a gente tenha algumas dessas mesmas críticas locais reproduzidas na região metropolitana para quem usa o transporte também? É um tema complexo. Eu falo que a solução, né, passa por essa construção conjunta, e eu vejo as empresas como parte da solução. É fundamental a gente construir junto esse caminho. E tem que ter um plano, Guilherme. O nosso plano, né, tem que ter ações aí de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, o que eu tenho feito aqui desde o início da minha gestão? Intensificado o diálogo, intensificado a construção. A gente está firmando agora um acordo de cooperação com a Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura de Contagem, que são, né, junto com o Estado, né, respondem pelo grande fluxo de passageiros diários, né? Além disso, temos intensificado as ações de fiscalização. Então, por exemplo, é inaceitável, né, que a gente tenha ônibus rodando, né, sem condições de segurança e conservação. Então a gente tem tirado esses ônibus de circulação, intensificado essas ações de fiscalização, e no médio e longo prazo é avançar com a integração do sistema. E quando eu falo de integração, não é só a questão do bilhete único, mas é importante repensar o sistema, né, e as linhas e como otimizar, né? A extensão do metrô vai fazer com que o metrô, então, né, se firme ainda mais como, né, um meio de transporte, né, troncal. Então é uma série de ações que, em conjunto, na nossa visão, vão permitir a gente avançar e melhorar a qualidade de vida da população que circula diariamente pela região metropolitana. Essa melhoria no diálogo, né, e essa busca de conversa que o senhor cita aí do governo com as prefeituras para melhorar o estado e a região metropolitana, vale também em relação ao governo federal no que diz respeito às estradas, secretário? E eu te pergunto isso porque há cerca de um mês, mais ou menos, uma rusga política relacionada às estradas, né, entre o governador Romeu Zema, o ministro Alexandre Silveira, o ministro Renan Filho, que é dos transportes, o governador que fez uma crítica às estradas e os ministros que se reuniram ali como se fosse uma resposta até política, né, mesmo, falando que iriam discutir investimentos de 2 bilhões nas rodovias mineiras. A gente sabe que é uma tarefa muito difícil. As estradas são os pontos importantes, a gente tem uma malha viária gigantesca aí no estado. Existe conversa do Estado com o governo federal para que esses investimentos sejam reunidos e que, de fato, comece a ter uma melhoria nas estradas que cortam o Estado? Thalita, repito, infraestrutura é agenda de Estado, temos que ser mais fortes. Então, o diálogo com o governo federal é constante. Ontem mesmo eu estava em Brasília tratando, né, com vários atores do governo federal, né, de investimentos em infraestrutura no nosso estado. Então, dou exemplos aqui importantes e avanços relevantes que têm ocorrido, né, por parte do governo federal. A 381, né, então tão aguardada a concessão da 381, né, teve o edital publicado agora no mês de julho, tem um leilão agendado agora para novembro, né, e é uma obra que a gente também, enquanto mineiro, espera há muito tempo, né, então estamos bem otimistas que vão sair, né. Várias outras agendas, né, o DENIT tem trabalhado muito em conjunto também aqui com a CEINFRA, com o DR, investindo nas rodovias federais do nosso estado. Então a gente tem acompanhado de perto, dialogado constantemente, né? Eu sou servidor federal de carreira, antes de receber o honroso convite do governador Zema, né? Trabalhei por 7 anos em Brasília, então é fundamental esse diálogo para a gente poder avançar com essa agenda.
De que maneira o governo federal, e que o senhor avalia como secretário, é claro que a gente mudou a chave de um governo do ex-presidente Bolsonaro para o presidente Lula sobre o ponto de vista da lógica de indução do desenvolvimento. De um governo que olhava um pouco mais para a iniciativa privada como indutora, para um governo que tem uma perspectiva mais estatista, mas que me parece até com alguma abertura para parcerias público-privadas, inclusive pela necessidade e da ausência de recursos que tem. O desenho e o modelo de um BNDES, de financiamentos que possam ser buscados pelo Estado via Banco do Brasil, via Caixa Econômica Federal, ele é um desenho que atende o Estado hoje? Tem espaço para ir até as entidades de fomento, buscar recursos que sejam especificamente para essas pautas que o senhor mencionou como carro-chefe aqui do Estado? Guilherme, é fundamental, repito, na minha visão não há nenhuma dicotomia, né, entre o investimento público, né, ou o investimento privado. Nós temos que ter os dois, até porque o desafio da infraestrutura, não só, né, do estado de Minas Gerais, mas do país é muito grande, né? A gente tem precisamos de muito investimento, né? Esse investimento vai se dar por meio público, por meio privado. Então, é fundamental acessar novas fontes, né, de investimento, né? A própria questão da taxa de juro, né? Tivemos uma ótima notícia ontem, isso impacta, né, ao investidor de longo prazo da infraestrutura. Então, é um trabalho que envolve vários atores e esse diálogo, ele é fundamental, né? Eu mesmo também sou de carreira do BNDES, né? Então a gente tem trabalhado em conjunto com o banco, outros bancos multilaterais, para poder avançar o financiamento da infraestrutura. Esse impacto que o senhor mencionou do investidor de longo prazo. Para determinados investimentos, a gente viu aqui no caso da energia. Tivemos investimentos na região de Pirapora e outras cidades ali próximas, de investidores internacionais. Grupos espanhóis estão chegando, trouxeram investimento para construção de placas e etc. para atuar nesse mercado. Na infraestrutura, no Rodoanel, nós vimos isso acontecer. Mas tem outros players, tem outros grupos que estão de olho nisso. Vem de onde, secretário? E como é que se faz essa captação? Você procura investidores nos grupos europeus, no BRICS. Como é que um estado como Minas Gerais vai atrás de recursos dessas ordens? Excelente pergunta. Eu falo que para investir em infraestrutura, quando a gente pensa em longo prazo, o que vem em primeiro lugar é confiança, credibilidade. Então precisamos mostrar ao investidor que ele pode confiar de investir, né? Seja no Brasil, no estado de Minas Gerais, ter um bom ambiente de negócio. E aí, nesse ponto, o governador e toda a equipe de governo tem trabalhado muito para a gente melhorar e temos conseguido atrair, né, um volume significativo de investimentos para o estado de Minas Gerais. Na infraestrutura, o que a gente tem buscado? E temos, né, exemplos concretos. Todos os leilões que fizemos foram bem sucedidos, num contexto, né, político e econômico muito complexo, né? Então, isso é um sinal. E estamos abertos aqui como um governo pró-mercado para todo o perfil de investidor, né? Investidores internacionais, investidores nacionais, temos fomentado, né, investidores regionais. Então, é fundamental ter boas oportunidades, né? Ter um modelo, né, robusto, consistente. Eu brinco que não tem parceria público-privada se não for bom para o público e se não for bom para o privado. Então nós temos que construir isso em conjunto e temos tido muito sucesso, temos um dos programas mais bem sucedidos, se não for o mais bem sucedido de parcerias do país, e vamos dar continuidade disso agora no segundo mandato. Desburocratizar também é uma atração aí para o investidor que quer chegar ao estado? Thalita, isso é chave, né? Eu falo que o estado não pode atrapalhar, né? Falando pela infraestrutura, né? Não existe desenvolvimento econômico sem infraestrutura. Então, até um dos aspectos que a gente tem buscado no nosso planejamento da infraestrutura é priorizar também, né, a recuperação e o investimento da nossa infraestrutura nos grandes polos de desenvolvimento do nosso estado. Uhum. Secretário, na semana passada, quando conversávamos com o vice-governador Matheus Simões, ele deixava claro um ponto em relação às rodovias, eu quero voltar a tratar dele. Ele dizia claramente que, olha, estamos fazendo um investimento com o Provias e com outros recursos da ordem quase de 2 bilhões de reais no somatório total. Mas não temos capacidade para fazer isso o tempo todo, anualmente, com esses recursos. E ele mencionava, inclusive, as possibilidades de privatização de companhias, de venda de ativos, para que isso fosse possível. Essa é uma linha com a qual o governo trabalha até o final da gestão? É uma necessidade, quer dizer, pro ano que vem, para os próximos 2 anos de gestão do governador Romeu Zema, uma fonte de recurso direta do Estado para fazer isso é somente do ponto de vista de privatização? Então, veja bem, o Provias completou agora em abril 1 ano, né? Nós estamos agora com praticamente 40 obras concluídas de lá para cá. Nesse momento no estado nós temos 51 obras em andamento, né, de recuperação de rodovias. E só agora no mês de agosto a gente pretende licitar mais 8 trechos. Então há um esforço muito grande, né, há um nível de
retomada de investimento em recuperação de infraestrutura do Estado, como há muito não se via. É fundamental reforçar as fontes de recurso, né? Então, a gente tem trabalhado, né? O vice-governador Matheus tem dito, o governador, que até se a gente avançar com a agenda de privatizações, parte desses recursos vão ser, né, direcionados à infraestrutura. O próprio, né, o ajuste fiscal do Estado tem nos dado mais fôlego, né? Então, uma parceria muito grande aí com a nossa Secretaria da Fazenda para colocar mais recursos também em infraestrutura, e temos buscado também outras fontes por meio das parcerias, que vamos continuar então fazendo novos leilões aí de concessões, de rodovias, e outros também, e outros setores no Estado. Então, é por meio dessa conjugação de esforços, Guilherme, que a gente vai conseguir avançar. Eu posso fazer uma outra Claro, pergunta? por favor, Também queria perguntar, secretário, a respeito do marco do saneamento. Porque, evidentemente, ele é um investimento de infraestrutura que passa por uma grande companhia de Minas Gerais, hoje a Copasa, para algumas cidades que têm serviços que já são autônomos. O desenho que está colocado até agora, com mudanças no Congresso, mudanças feitas pelo governo federal, ele parece um bom caminho de investimento para ganhar capilaridade no interior do estado, para atrair recursos de parceiros privados que queiram investir. O modelo, olhando porque a proposta é nesse momento e ela está suscetível a mudanças, ele é um modelo adequado para as necessidades de Minas, na sua avaliação? Eu não tenho dúvidas, né, que o marco do saneamento, por exemplo, foi um divisor de águas em termos da atração de investimentos para o setor de saneamento, né, que infelizmente, enquanto país, a gente está aí décadas atrasado, né? Nós estamos falando aqui de talvez um dos setores, um dos investimentos que tem o maior retorno social para a população, né? E aí toda mudança, né, toda rediscussão traz uma insegurança para o mercado, né? Então acho que a gente tem que avançar enquanto país para que a gente não se rediscuta o que já foi discutido a toda hora, né? Então, mas eu estou otimista que vamos avançar no estado, temos trabalhado aí, né? Então, né, sob a liderança da secretária Marília, enfim, né, a nossa companhia Copasa, nos investimentos, que vamos conseguir avançar na busca da universalização e nas metas aí de universalização para trazer esse benefício para a população. Em relação à saúde, secretário? O nosso desafio de saúde, né, no que concerne a infraestrutura, nossa grande entrega, a parceria com a Secretaria da Saúde, são os hospitais regionais, né? Então retomamos também, né, várias obras que estavam paralisadas há muito tempo, e é muito triste ver uma obra de hospital paralisada, né? Então uma determinação do governador que a gente possa concluir essas obras. Então pretendemos já, né, a partir do ano que vem, ter obras de hospitais regionais concluídas, e outras vão seguir em andamento ao longo do segundo mandato. Já é uma possibilidade, secretário, de conclusão mesmo dessas obras ainda nessa gestão Romeu Zema dos hospitais regionais? Nós estamos trabalhando para isso, então o próprio, né, o Hospital Teoflotone já está em obras, né? Os outros estão, como ficaram obras muito tempo paralisadas, existe uma etapa inicial de revisão de projetos, né, de comissionamento para que seja retomada, mas estamos muito otimistas de fazer entregas relevantes, que são os hospitais regionais. O Hospital de Valadares, de Governador Valadares, é um ponto sempre muito questionado aqui pelos nossos ouvintes. Qual que é a situação da obra hoje, a previsão de conclusão, como que... A licitação do Hospital de Valadares, né, ela teve, né, hoje tem uma questão judicial e também junto ao Tribunal de Contas do Estado, que a gente está buscando, né, solucionar para que a gente possa, de fato, avançar com a contratação da empresa e a fase de obra. Então a gente está aí em parceria com, né, o Tribunal de Contas do Estado, com o Poder Judiciário, cumprindo com as diligências necessárias para essa retomada. Nós estamos conversando com o secretário de Estado de Infraestrutura, Pedro Bruno. No Café com Política. Hora do bate-pronto. É aquele momento, secretário, de perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Vamos a elas. O quanto o regime de recuperação fiscal é importante para o Estado de 0 a 10? 10, fundamental. A pauta econômica do governo federal, arcabouço, reforma tributária, é uma sinalização positiva? Sem dúvida. A grande meta da CEINFRA até o final de 2026? Mobilidade urbana e recuperação da nossa malha viária. Onde que é mais difícil trabalhar, hein, secretário? Governo federal ou governo estadual? Sempre o aprendizado, um desafio, uma honra muito grande. Eu, enquanto mineiro, né, Belo Horizontino, poder estar à frente dessa agenda no nosso estado, sob a liderança de governador, que é uma das grandes lideranças que temos no nosso país. Secretário de Estado de Infraestrutura, Pedro Bruno, a gente agradece muitíssimo pela presença aqui. Agradeço também aqui, e vou fazer, Thalita, fugindo do protocolo, agradecer aqui ao nosso Raul, porque estamos aqui numa conversa há uns 2 meses para a gente encontrar uma agenda entre viagens do secretário para Brasília, entre compromissos aqui no estado, mas enfim, encontramos um tempo para que o secretário viesse aqui. E agora que o senhor já aprendeu o caminho de casa, você volta mais vezes. Não espera 2 meses, não. A satisfação é toda minha, sou fã do programa de vocês, então para mim é uma honra estar aqui e estamos sempre à disposição.
Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.